Vamos conversar. It's a revolution. It's a worst is over. The monsters in my head are scared of love. Finding people. Hoje decidi falar sobre um tema que às vezes é esquecido, ignorado, muita gente acha que não tem, que não existe e que de vez em quando vemos acontecer aqui no Brasil e parece que o brasileiro ainda não se tocou que preconceito existe. Então, se você gosta desse tema, já deixa o seu like, ativa o sininho, compartilha com os amigos, que hoje falaremos sobre homofobia e outros preconceitos que existem no Brasil. No Brasil, a expectativa de vida de travestis e pessoas transexuais são apenas de 36 anos. Pensa o que é você viver apenas até os 36 anos, tipo uma estimativa. Você vive até os 36 anos, passando disso é raridade disso acontecer. 40% dos assassinatos ocorridos no mundo entre pessoas LGBTs, pessoas gays, bis, travestis, lésbicas, transexuais, bis, assexuados, demissexuados, são de 40% desses assassinatos que acontecem todo no mundo inteiro. Dos 40, só acontece aqui no Brasil. É alarmante, né, gente? A expectativa. Isso daí é uns dados alarmantes. A cada 24 horas, 28 horas, no Brasil, um gay, trans e bi é morto. Enquanto você tá aí, comendo, se divertindo com os amigos, conversando com eles, saindo pra rolês, saindo pro cinema, assistindo um filme com a sua namorada, a cada 28 horas que você está fazendo tudo isso, tá dormindo, tá descansando, uma pessoa é morta no Brasil apenas por ser diferente. Por apenas gostar de uma pessoa do mesmo sexo. Por simplesmente querer assumir o corpo certo que nasceu. Ou apenas simplesmente por pegar dos dois lados da moeda. E muitas vezes esses dados ocorridos, esses dados que eu mostrei, que tanto que já saiu no Datafolha, ou Põe na Roda, o Pedro HMC já falou, esses dados simplesmente são colocados de lado, simplesmente esquecido, simplesmente ninguém dá ideia, ninguém fala sobre nada. E quando acontece algum ato de preconceito dentro da sociedade, o que a polícia simplesmente faz? Ah, vamos deixar de casa. Você tem certeza? Não é melhor você deixar ocorrer? Tipo, não é uma lei específica que tem que existir só para defender os LGBTs, que os LGBTs estão querendo ser a maioria, dominar o mundo, acabar com a família tradicional brasileira. Não, a gente quer ser ouvido, a gente quer, com a lei da Maria da Penha, ter alguém para nos defender, ter alguma lei baseada que pode defender de um ato preconceituoso. E isso simplesmente não ocorre só fora da família, ocorre dentro da família e muitas vezes ninguém dá ideia. É tipo aquele lado, se não mexeu comigo, se não mexeu com alguém do meu sangue, pra que eu vou ligar pra isso? É só apenas um viadinho que merecia ser apanhado no meio da rua. Mas esse viadinho pode ser seu amigo, pode ser seu irmão, seu parente. Esse viadinho que apanhou lá, que levou pedradas,
pode ser pode ser do seu sangue, pode ser alguém do seu lado que já tenha sofrido algum preconceito e tenha ficado calado. Simplesmente calou, guardou a mágoa, engoliu o choro, acordou e foi matar mais 3 leões. Você que é hétero, você que tem uma vida normal, você não sabe o que é acordar e que tem que matar 30 leões por dia. Tá, eu não tô aqui pra tentar subjugar os meus direitos e coisa tal. Eu estou simplesmente querendo ter direitos, ter uma voz, assim como milhões. A gente não é igual o Estado Islâmico que pega, apedreja, igual a Rússia que condena, que mata. A pena de morte na Rússia simplesmente vai pros gays. Nem é pra ladrão, tecnicamente. Todo viadinho que eles encontram na rua vai pra cadeira elétrica. É arrastado pela rua. Isso em pleno século XXI. Não estou te falando algo que aconteceu lá no século XIX, no século XX, como que eu falei em American Horror Story nos vídeos antecessores. São simplesmente coisas que acontecem no século XXI e todo mundo fica calado. A Rússia, por exemplo, quantos viados, quantos gays, quantas lésbicas, quantos travestis já foram mortos antes da Copa? E ninguém falou nada, ninguém sabia de nada. São fatos que acontecem acontece com cada um e cada um tem medo de falar, tem medo de se expressar o que acontece. Homofobia é aversão à pessoa que curte o mesmo sexo. Qual que é a diferença do meu amor pro seu amor? Não somos todos iguais? Não temos o mesmo sangue, a mesma carne, o mesmo cérebro? Temos características diferentes, mas quando a gente morrer, a gente vai para o mesmo saco, para a mesma terra. E qual que é a diferença de você querer dividir, querer julgar uma pessoa só pelo que ela quer, só pelo que ela ama, pelo que ela acredita? Qual que é a diferença disso? O motivo que choca quando não participamos, o motivo que isso também acontece é em escola. Só por causa que o cara não curte futebol, ele prefere ficar lá jogando vôlei. Aí já começa a piadinha. Ih, vai ser viadinho. Qual que é o problema dele ser viadinho? Qual que é o problema dele não curtir futebol? Qual que é o problema dele acordar todo dia e dançar Beyoncé? Qual que é o problema dele estar na rua, passar a música da Lady Gaga e ele dançar Lady Gaga? Existe algum estereotipo que a gente não pode andar na rua? Existe algum estereotipo que ninguém pode se amar? Ou só tem aquele padrão de amor? Existe alguma coisa que está escrita ali. Você tem que amar desse jeito e você não pode amar daquele jeito. Você já parou para pensar o que essas pessoas sentem? Ou simplesmente decidiu apenas julgar? Pelo que sua religião acredita, pelo que você acredita, pelo que você foi ensinado, ou simplesmente pelo aquilo que você nem sabe primeiro. Você simplesmente pensa daquele jeito e vai sempre pensar daquele jeito? Eu não estou querendo mudar o seu modo de pensar. Só estou querendo te mostrar o que acontece. E até quando a gente vai cruzar os braços e deixar isso acontecer? Até quando a gente vai permitir que o racismo, a diferença, faça da gente uma pessoa pior do que a gente deveria ser? É só por causa da cor da pele? É só por causa do gênero? É só por causa do sexo? É só por causa disso que a gente tem que viver num mundo totalmente diferente? Que a gente tem que julgar as pessoas? Se ele for preto, eu não converso com ele. A mulher é frágil, tem que viver na cozinha. Existe alguma regra pré-estabelecida que mulher tem que ficar na cozinha, preto tem que ficar na senzala, pobre tem que morar na periferia, viado tem que permanecer calado, que não pode demonstrar amor? Você já parou para pensar que você sai, pega a sua namorada, beija onde que quiser, mas quando tem um homem e outro homem se beijando, você acha aversão? Se tem 2 homens ali dando um selinho no outro, todo mundo vira a cara. Mas se tem um homem e uma mulher se pegando no meio da praça, transando, ninguém fala nada. Qual que é a diferença? Não é a mesma coisa? Só que um não está sendo vulgar e o outro está sendo vulgar. Até quando a gente vai deixar
Até quando a gente, sociedade, vai pensar desse jeito? O diferente eu quero de lado. E o normal, o que eu julgo normal, eu quero do outro lado. O diferente a gente pode julgar. A gente pode maltratar, a gente pode xingar, a gente pode apedrejar. Cara, essa semana eu li uma reportagem que uma criança de 10 anos de idade foi morta pelos pais quando ele se assumiu. Pensa o que essa criança não deve ter sofrido antes de morrer. Uma garota trans lá em BH foi apedrejada com 12 anos de idade. 12 anos de idade. E isso eu não estou te falando para você se assustar, tentar resolver as coisas. Não, eu estou te mostrando para você tentar se mudar. Para a sociedade mudar um pouco. Até quando a gente vai deixar a diferença falar mais alto quando nós pessoas. Tá, segundo Freud Freud ou Sócrates, se eu não me engano, todo homem nasce bom, mas a sociedade corrompe. Então até quando o homem vai se deixar se corromper por uma linha de raciocínio que faz a diferença das pessoas, que faz uma diferença, uma racionalização do que é certo quando é errado. E quando é errado, acha que é certo. Ai, mas você nunca sofreu, nunca foi predejado e coisa tal. Tá, nunca fui. Mas eu não quero que isso aconteça comigo para mim tentar falar alguma coisa, para mim ver o que a pessoa sente. Vocês acham que a pessoa tá lá no canto, ela não sofre? Ela sofre. E quanto mais a pessoa sofre, mais vai causando depressão. E o índice de depressivos entre o mundo LGBTs é maior do que o mundo heterossexual. Quando cada um heterossexual se mata, já mataram 50 LGBTs. Se suicidando, porque não tem apoio da família, não tem apoio dos amigos, já sofreu algum abuso, já foi apedrejado. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com os amigos, me siga nas redes sociais. E estamos na campanha de chegar aos primeiros 100 inscritos. Já somos 63 e vocês, 63 inscritos no meu canal. Eu agradeço que vocês permaneceram até aqui comigo. E a gente vai rumo aos 100 primeiros inscritos. Então, gente, eu estou muito feliz que vocês tenham acompanhado o meu canal. E obrigado muitíssimo por isso. E quando eu chegar aos 100 primeiros inscritos, farei um vídeo especial falando sobre isso. Então, falou!